A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Olá, começa agora mais um Agro e Prosa, também em sintonia com Morada no campo da rádio Morada FM 97.7. Hoje nós vivemos um marco histórico. Em 2025, o Brasil consolidou a sua posição como o maior exportador de carne bovina do mundo, superando inclusive os Estados Unidos. Mas essa liderança não é apenas sobre volume, é sobre uma revolução em qualidade, genética e sustentabilidade. Para entender como saímos de uma pecuária extrativista para o topo da gastronomia mundial, recebemos hoje uma das maiores autoridades no setor. Ele é ex-pecuarista, autor de 16 livros e o nome por trás de um ícone da gastronomia brasileira, que completa 30 anos em 2026, o Varanda Grill, considerado uma das melhores steakhouses do Brasil. Com a gente, o CEO do Grupo Varanda, Silvio Lazzarini, e o tema da nossa entrevista será a evolução da carne brasileira nas últimas décadas. Silvio, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Espero poder colaborar muito. Silvio, antes do Varanda e dos holofotes da gastronomia, como é que era a sua vida na pecuária e de onde vem a sua ligação com o campo? Bom, a minha família veio da Itália para o Brasil para trabalhar no campo. Porque eles trabalhavam com café. E meu pai dizia que no café ficava rico a cada 9 anos e pobre nos anos seguintes, né? Do questão do ciclo e tal, enfim. E aí eu resolvi me dedicar à agropecuária, né? À avicultura também, e iniciei com cria, recria, engorda e confinamento. Eu fui um dos precursores de confinamento também, né? Então essa foi a iniciativa, a fase inicial da minha vida na agropecuária. Silvio, você já foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gado e dirigente do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua atuação em defesa da carne nacional. Antigamente tinha muito a briga entre o produtor frigorífico. O pessoal não sentava para conversar, entendeu? E manter um diálogo, etc. Aí teve uma participação histórica minha, lá foi aqui em Campinas, né? E na Secretaria da Agricultura, com participação de muita gente importante e tal. E eu peguei e disse o seguinte: pessoal, olha, nós estamos no mesmo barco. Não existe segunda classe, primeira classe ou terceira classe. Se o barco afundar, vai afundar todo mundo. Nós precisamos ter união. Nós precisamos modernizar a nossa indústria, apoiar a modernização da indústria para mostrar ao mundo o valor da nossa carne. Isso foi nos anos 80, do século passado, em 1985, por aí, está completando os 40 anos aí. A pecuária tinha índice de produtividade ruins, para não dizer péssimos. Eu havia feito uma viagem de estágio para os Estados Unidos para conhecer toda a estrutura pecuária e voltei abismado. Falei, Deus santo, como é que vamos atingi-la? Então essa foi a primeira fase, nos anos 80, foi quando também começou a prosperar as churrascarias rodízio aqui em São Paulo, né?
graças à descoberta da picanha, feita pelo Ferdinando Carollo, um diretor da Sadia gaúcho, um grande amigo, italiano também, que inventou a picanha. A invenção da picanha foi dele. E aí, os restaurantes aqui em São Paulo, o Dinho's Place, o Rodeio, o Rubaiá, daquela época, trataram de conduzir a picanha para um status muito elevado. E aí o paulistano, o paulista, no geral, o brasileiro, começou a ter contato com essa picanha. Essa eu defino como a primeira fase. E daí vieram outras à frente. Em 2001, você fundou a Intermezzo Carnes. Qual foi o seu objetivo ao criar essa empresa, Silvio? Foi justamente isso. Depois, a segunda fase da pecuária foi no Plano Real, do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde houve uma mudança dramática. Eu era muito convidado naquela época, eu fazia palestras anuais em 32 centros pecuários do Brasil inteiro. Viajava o Brasil inteiro para falar o que teria que ser feito, como que nós vamos modernizar a pecuária. E eu incentivando todo mundo, pessoal, precisamos produzir mais, precisamos valorizar o confinamento. Eu me recordo, para um parênteses aí dessa minha fala aqui, que eu vendi certa vez eram uns 80, 100 bois, um lote desse nível, que era grande naquela época, para o frigorífico Anglo, que agora é o Minerva. E os donos do Anglo eram ingleses. E o Mr. Raymond, que era o presidente do frigorífico, foi comigo, abismado, olhando o lote que eu tinha apresentado, e ele dizia, com aquela pronúncia britânica dele, "Oh, Lazaurini, que lote maravilhoso! Vamos exportar para a Suíça." Eu falei, Mr. Raymond, o senhor iria, porque eu vou levar o boi para casa outra vez. Mas por quê? Porque o senhor não me paga nada para produzir um animal dessa qualidade. Você está certo, Lazaurini, vamos pagar 10% a mais. E eu tenho certeza que eu fui o primeiro produtor a receber diferencial de preço neste país. E a partir daí começou a haver um interesse maior pelo boi confinado, E também, e aí eu fui para a Argentina, indicado pela Embrapa naquela época, para fazer parte do conselho do Mercosul. E quando eu fui comparar custos da Argentina com o Brasil, eram muito similares, mas a qualidade da carne argentina era infinitamente melhor. E aí, graças ao Plano Real também, foi possível abrir a importação. E a importação de carne argentina, carne uruguaia, mas principalmente argentina, o brasileiro teve conhecimento, contato com o bife ancho, fantástico, o bife de chouriço, fantástico, as picanhas argentinas, fantásticas. E aí aquilo começou a prosperar impressionantemente. Eu abri o Varanda em 1996, 2 anos depois do Plano Cruzado, faz 30 anos, como você disse. 90% das carnes do Varanda eram importadas, pessoal. 90%. Hoje é zero. Não tem carne importada. Para não dizer que não tem, tem cordeirinho chileno. Só. Todas as carnes produzidas hoje no Brasil, entendeu? Graças ao avanço fantástico da nossa pecuária. Tá certo? E aí a pergunta da Intermezzo. Por que eu criei Intermezzo? A Intermezzo. Porque Intermezzo em italiano significa intervalo, que ela teria a função de ser o intervalo entre o produtor e o consumidor, trazendo sim para o consumidor o que tem de melhor das carnes produzidas no campo. Por isso surgiu. E aí foi fantástico o crescimento desse milênio aqui, desses anos, E 2000, 2010, 2020, fantástico o crescimento em tudo no Brasil, de produtividade. Que isso?
Historicamente, Silvio, o Brasil é o país do Nelore. Na sua visão, como é que o cruzamento industrial e a introdução de raças taurinas, como o Angus, por exemplo, foram divisores de água para que o Brasil deixasse de ser apenas esse exportador de carne commodity para se tornar um player da carne gourmet? Então, o Nelore, ele entrou no Brasil, que ele é um boi índico chamado, origem dele é a Índia, e ele se adaptou bem no clima brasileiro. O Nelore é um animal de grande adaptabilidade, mas ele evoluiu muito também. Os grandes criadores de Nelore melhoraram muito, significativamente a raça. Hoje, a gente vê Nelore sendo abatido com 2 anos de idade, com peso de acabamento, boi China, por exemplo, tudo. O cruzamento industrial veio para melhorar exatamente as questões de qualidade, o marmoreio da carne e principalmente a precocidade. O que significa isso? O taurino, que é o boi europeu, ele tem concepção genética para ser abatido mais cedo, mais novo. Entendeu? Quando eu fazia palestra, eu dizia, pessoal, vamos valorizar a novilha. A novilha tem carne macia. A novilha gorda, ela era desprezada pelo frigorífico. E hoje é valorizada, você entendeu? Tem essa valorização. Então, a Intermezzo foi criada justamente para isso, para atender o varanda, atender outros restaurantes que a Intermezzo fornece, né? Restaurantes de alto nível, né? Vários deles, como o Grupo Fasano, como o Bistrô de Paris, Paride, né? Vários, o Grupo Rastal, restaurantes de altíssimo nível, enfim. E por isso foi criado e desenvolvido e para atender consumidores exigentes de qualidade, né? Como o que acontece hoje. Em que momento que você quis deixar de ser o pecuarista? Bom, tem uma série de questões aí, né? O meu filho mais velho, ele se formou em agronomia na Exalc, mas quis continuar a carreira acadêmica também, tá certo? E eu senti que tinha aquele vazio pós-porteira da fazenda, que é justamente isso que eu falei, de fundar o Varanda, né? E fundar a Intermezzo, que era justamente também para mostrar, ó, a carne está aqui, nós temos, entendeu? Então, o que acontece? Você falou do mundo, né, da produção. Hoje o Brasil é o primeiro maior exportador de carne do mundo. Batemos recorde do ano passado, eu vou entrar nessa história, e o ano retrasado. E o primeiro exportador mundial. O mundo está descobrindo o Brasil. O mundo viu que o Brasil fez a lição de casa na parte de produtos veterinários, na parte sanitária. Nós eliminamos a febre aftosa. E nós estamos mostrando ao mundo que nós produzimos um boi, além de qualidade genética, de qualidade de carne, o boi ecológico. A turma se espanta. Teve lá em Manaus, né? Em Belém do Pará, a feira de ecológica, tudo, e o pessoal espantava. Sim, é produzido, sim, com carbono neutro, tem crédito de carbono, tudo isso. E o que nós temos que fazer é parar de falar besteira. Nós precisamos parar com aquele complexo que o jornalista pernambucano Nelson Rodrigues dizia, do complexo de cão vira-lata. Por quê? Por que não dizer ao mundo, olha, nós temos aqui a melhor carne de grande qualidade, sim, para valorizar o preço. O Brasil, para você ter ideia, ele tem o menor preço do mundo, menor. O nosso preço é inferior ao Paraguai. O Paraguai tem 10%, 12%, um preço superior. Argentina, 60%. Por quê? Tal diferença? Isso vai mudar. Sem dúvida alguma, vai mudar, entendeu? Mas, essencialmente, o governo mostrar a realidade, essa realidade do campo, a realidade da agropecuária brasileira. Eu não vou dizer o assunto,
Mas, por exemplo, se você for no Varanda, não existe azeite importado. Por quê? Porque os azeites nacionais têm grande categoria. Os queijos produzidos aqui em Pardinho, pelo Bento Mineiro, filho do grande Chico Mineiro, Jovelino Mineiro, perdão, entendeu? De grande qualidade, né? Então é isso que nós temos que buscar. Mas a quem cabe esse papel, senhor? Porque quando você fala assim, temos que divulgar a pecuária nacional, temos que divulgar o agronegócio, a agropecuária brasileira, as entidades, de certa forma, não estão fazendo isso. Se você pegar as grandes entidades do agronegócio, as grandes entidades da pecuária, elas não estão fazendo esse papel. Essa publicidade, digamos assim, lá fora. Nem aqui dentro do Brasil fazem, quanto mais lá fora. A quem cabe o papel de falar bem da nossa agropecuária? Eu queria que não falasse mal. Tinha que parar de falar mal. Se não quer fazer bem, a gente dá um jeito de mostrar. Mas parar de acusar o produtor, o pecuarista, entendeu? Como provocador de desastre ambiental, esse negócio não tem nada a ver. O problema da Amazônia é outro que tem que ser visto isso, tá certo? O que falta ao governo, e esse governo aqui, é conhecimento da realidade. Apesar de ter um bom ministro da Agricultura lá, o Carlos, não pode fazer nada sozinho. Mas as entidades também já estão começando a fazer isso, essa divulgação, mostrando. E isso vai acontecer naturalmente, entendeu? O grande passo está dado, que é o acordo com o Mercosul e a União Europeia. A hora que os europeus verem que o Brasil efetivamente é um país ali voltado para grandes produtos pecuários, isso vai ser espontâneo, entendeu? Pega, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que tem fazenda lá em Petrolina. Estudamos juntos. Quando ela pediu para ela assumir a fazenda da família, Lazzarini, me ajuda. Eu fui para lá. Falei, Fátima, isso aqui falta água. Ela resolveu o problema de água com perfuração e plantando frutas. Hoje ela é a grande exportadora de frutas, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Frutas de altíssima qualidade. É o que eu estou acabando de falar. Entendeu? O país é o agro, a grande vocação nossa, e que tem que ser priorizado. Devia ser a política de governo. O que eles fazem? Não pode dar crédito para o produtor a juros subsidiados. Desculpa, o juro não é subsidiado. O juro é civilizado. Porque esse juro que está aí, essa barbaridade, é que provoca o abate de fêmeas. O abate de fêmea recorde que nós tivemos em 2024, 2025, vai ter consequências, sim. Por quê? Porque hoje já falta o bezerro. Veja que a reposição está subindo fortemente em Mato Grosso, no Brasil Central. Tudo consequência pela política de juro alto. Por quê? Porque o pecuarista diz assim, eu vou pegar juro no banco, eu não vou conseguir pagar. Então é melhor eu reduzir o meu lote de matrizes. E é o que ele fez. Por quê? Porque a matriz é um ativo imobilizado, entende? Ela fica por lá com o fazendeiro 4, 5, 6 anos. Então, o governo devia, sim, olhar para esse ponto. O crédito, né? E mudar essa política de juros, tá certo? Urgente, que está trazendo malefícios enormes para o Brasil. Bom, existem questões que os produtores podem mudar e questões que não podem. E a questão política, econômica mesmo, ela é muito maior. Ela vai além da capacidade do produtor de tratar, de modificar. Mas não falta muito planejamento na pecuária, como tem na agricultura, por exemplo. A agricultura hoje ela é altamente planejada, até porque se não for a pessoa com as margens pequenas como estão, a pessoa não sobrevive. A nossa pecuária, a gente tem desde o produtor de altíssima performance, que produz uma carne de excelente qualidade, o premium,
até aquele produtor que continua produzindo como se produzia 50 anos atrás. E essa falta de previsibilidade, muitas vezes, de planejamento, ela não acaba fazendo com que a nossa pecuária perca a cada dia mais? Tanto é que muitos produtores estão deixando a atividade e está havendo uma aglomeração. Os pequenos estão saindo e os grandes estão ficando maiores. O que acontece é o seguinte, a pecuária ela tem uma estrutura que não dá para ser pequena. Não dá. A não ser a pecuária leiteira, em alguns casos. A pecuária precisa sim ter espaço, ter investimento, ter empresários lá. E isso está acontecendo sim. Aqueles produtores, como você falou, que trabalhavam na pecuária tal, estão saindo fora. Por quê? Porque eles não conseguem produzir, tornar viável a pecuária deles. Hoje, nós temos uma pecuária integrada, né? Com a integração de floresta, integração da agricultura, integração do gado, integração do contexto dela, né? E com alta tecnologia, tecnologia entrando em tudo, em programações. E eu converso muito, às vezes, com vários produtores e vejo, e fico realmente satisfeito e vejo que a alta produtividade que eles estão levando. Entendeu? Exemplos vários aqui no Brasil inteiro, né? Então, isso está mudando rapidamente. Viu? A elevação dos índices de produtividade é brutal. Vou te dar um dado. Em 2010, a taxa de desfrute, ou seja, a porcentagem de animais que eram encaminhados para abate era de 13%. Hoje, beira os 20% já. E vai chegar nos 24% daqui a pouco. Se você pegar o dado da Austrália, que utiliza muito confinamento, e os Estados Unidos também, que utiliza muito confinamento, porque eles não têm a disponibilidade de terra e o clima favorável para gramíneas tropicais. A Austrália tem 28% de desfrute e os Estados Unidos 32%. Mas é muito significativo o crescimento, porque senão a gente não estaria nessa posição que nós estamos hoje de grande exportador mundial, entendeu? E produtor também. Existem dois movimentos, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desses dois movimentos. Um é a carne cultivada em laboratório, de que maneira isso afeta a pecuária. O outro é um movimento chamado A Carne do Futuro é Animal, que defende o oposto, defende uma carne produzida com regeneração de pastagens, carbono zero. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desses dois movimentos. A carne industrial não vai ter futuro, entendeu? Não vai ter, isso depende de muita pesquisa, de resultado, né? O que isso pode causar para a saúde. Está comprovado que é proteína, que o homem precisa, sim, de ter equilíbrio na alimentação, entre proteína, carboidratos e as leguminosas em geral, tudo. Entendeu? Eu acredito muito mais nisso que você acabou de falar. A carne no futuro é aquela carne sustentável. É a carne que nós estamos já produzindo em grande quantidade, que já chega à mesa do consumidor com qualidade excepcional. Eu vou te dar um exemplo. No Varanda, final do ano passado, eu recebi um grupo de norte-americanos. Eram 6. E aí eles comeram a carne, ficaram assustados com a qualidade, perguntaram para mim, essa carne é argentina? Essa carne é importada da Austrália? Ela vem de onde? Eu falei, não, senhor, ela é produzida aqui no Brasil. No Brasil? O Brasil produz uma carne com essa qualidade? Produz, sim, senhor. O senhor quer que eu comece a falar português para o senhor acreditar que o senhor está no Brasil mesmo? Falei assim, em tom jocoso, de brincadeira. Um deles começaram a rir tudo. Ele falou, impressionante. É fantástico.
na questão. E é mesmo, entendeu? Hoje a evolução genética que hoje nós encontramos animais que têm genética de precocidade. O que significa isso? Que ele com 20 meses é abatido como se ele tivesse 30 meses. Esse ponto, entendeu? Enfim, muito tal. E eu estou muito otimista também com esse futuro. Silvio, depois de 16 livros, sendo 11 desses livros de grande vendagem, inclusive utilizados em universidades, qual que é o seu próximo grande objetivo, tanto na área literária quanto no futuro da carne brasileira? O que você percebe? Bom, da área literária pouco, mas eu quero sim registrar um livro. A pecuária do terceiro milênio chegou, está presente. Porque nos anos 90, depois do Plano Real, nós escrevemos um artigo, eu junto com meu filho, mais um técnico, a pecuária de corte no terceiro milênio, falando onde ela poderia estar. E ela está aqui, já presente. Então eu quero fazer esse registro. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista empresarial, nós estamos com o projeto Varanda Europa. Fincar o pé em Portugal. E dali sair para outros países também, entendeu? E o projeto Varanda Grandes Capitais também, para levar a steakhouse, levar a churrascaria, levar a qualidade de todas as carnes nas principais capitais brasileiras. É isso aí, é esse projeto. Com muito orgulho, viu? Ô Silvio, foi um prazer conversar com você. Eu te agradeço imensamente a sua disponibilidade, o tempo que você dedicou à nossa audiência. Muitíssimo obrigado. Contem comigo sempre, para debates inclusive, viu? Se for o caso. Muito obrigado. Com certeza. Com certeza. Quem sabe uma hora dessa a gente faz um ao vivo em São Paulo, viu? Obrigado. Abraço. Abraço. Eu conversei com o Silvio Lazzarini, que é ex-pecuarista, é escritor, gente, 16 livros publicados, não é pouca coisa não, e é o CEO do grupo Varanda. E nós falamos sobre a evolução da carne brasileira nas últimas décadas. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com muitas pessoas e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.